E aí, pessoal, joia? Nessa videoaula a gente vai tratar da configuração, né, desses equipamentos Ubiquiti. Quando vocês forem ativar um cliente, fazer uma manutenção, trocar um equipamento. Por que que o Cangerê adota determinados padrões, né? Na aba X você tem que marcar ou desmarcar a opção Y, esse tipo de coisa. Tudo que a gente faz aí tem um motivo de ser, tá? Isso não quer dizer que nosso padrão de configuração é imutável. Não, às vezes acontece alguma coisa lá na frente, a gente descobre que aquilo lá não era legal, tal, a gente passa a adotar outro tipo de configuração. Como por exemplo, porta 22, né, acesso através do SSH. No início, quando a gente começou a trabalhar com Ubiquiti, a gente não marcava essa opção aqui do SSH. Porém, quando apareceu aquele vírus Skynet, para poder remover o vírus do firmware da Ubiquiti, era preciso essa opção estar habilitada. Isso aqui deu um trabalho para a gente que vocês não têm noção. Porque além dos clientes estarem com problemas, a gente tinha que entrar. Já era difícil tentar acessar remotamente, né, por conta do vírus. A gente tinha que acessar o equipamento, habilitar o protocolo SSH para depois fazer uma conexão aqui pelo PUT, né, para poder executar algumas linhas de comando, remover o vírus e depois atualizar o firmware para uma versão que estava livre do malware lá, da praga. Isso deu muito trabalho, então a gente acabou adotando hoje por padrão um dos itens que a gente pede é marcar a opção aqui do servidor SSH. Então eu vou passar aba por aba aqui com vocês. Peguei como exemplo um cliente até está com uma Nano Station M5, não é Nano Loco não, é aquela que tem duas portas Ethernet. Eu vou passar aqui essas abas item por item explicando para vocês, só para a gente poder falar a mesma língua. Eu estou utilizando aqui a versão 5.6.3. Nesse momento, hoje, dia 2 de maio de 2016, a versão 5.6.4 está disponível para download. Porém, a gente recebeu o alerta aqui de um pessoal que trabalha com manutenção de equipamentos Ubiquiti e MikroTik para não utilizar esse firmware, que ele tem dado problema. Em alguns casos, só é possível recuperar trocando a memória flash, que nem por TFTP resolve. Então, até que a gente tenha certeza que a versão está estável, que a MikroTik, que a Ubiquiti tenha corrigido o problema, não utilize essa versão. Faça o download da 5.6.3, tá? E evitem utilizar a 5.6.4. O Fernando aí parece que já andou sofrendo com ela aí, com algum equipamento também por conta disso. Eu vou começar pela aba System. Vamos de trás para frente aqui, explicando o que vocês devem marcar, o que deve desmarcar e tentar passar o máximo de informações possível. O problema é que não dá para ficar explicando muito detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Nessa aba System, a primeira coisa que vocês devem desfazer aqui é desmarcar essa opção que vem por padrão habilitada, Check for Updates. Ele vai tentar buscar na internet, na verdade ele só vai verificar se existe uma atualização disponível. Isso aqui não serve para nada. O equipamento do cliente não tem que ficar verificando se existe ou não uma versão mais nova. Isso aqui é função nossa, tá? Então desmarque, porque esse tipo de coisa só consome recurso. Device Name, vocês sempre vão colocar aqui para mim nome, underline, sobrenome, o mesmo que a gente utiliza aqui na aba Network, na conexão PPPoE do cliente, beleza? Sempre coloquem isso, porque se vocês deixarem aqui o Ubiquiti, deixar o MAC Alias, igual já vi acontecer em SXT, quando a gente entra no AP, aqui no Device Name vai aparecer aqui o Ubiquiti, o MAC Alias. Isso aqui não ajuda a gente em nada. Você bater no olho, você já tem o nome do cliente aqui, já é meio caminho andado. Caso contrário, se tivesse o BNT aqui, ó, por exemplo, ou qualquer outra coisa, Cangerê, seja lá, eu teria que pegar o MAC Alias, pesquisar no nosso sistema para descobrir quem que é esse cliente. Então não façam isso, moçada. Sigam esse padrão aqui de nome e sobrenome, que é para facilitar a nossa vida. Campo aqui, ó, na parte de conta, o nome do administrador, vocês sempre vão definir Cangerê. Beleza? O nome é único para todos os equipamentos de cliente. A senha, a gente tem um padrão de senha, isso aqui é muito importante vocês seguirem.
Se por um acaso, em uma manutenção, o equipamento do cliente está queimado, vocês estão com outro lá para substituir, liguem lá no provedor, se não tiver isso na OS, liguem, peçam para as meninas verificarem qual é a senha que está cadastrada no MK Solutions. Jamais altere essa senha sem comunicá-las, porque vai ter um desencontro de informação. O receptor do cliente fica com uma senha e no cadastro está outra. Depois precisa acessar, ninguém consegue acessar, vai ter que ir lá, abrir uma OS para ir lá e efetuar o reset desse equipamento, configurar novamente, só por conta de uma senha, porque no Cangerê nós adotamos a política de senha única por receptor. Cada cliente tem sua senha. A gente já teve muito problema com isso no passado, de adotar apenas uma senha, tá? Então por isso que a gente mudou. E hoje, no ato da ativação, cada receptor tem uma senha diferente. Bom, aqui basicamente é só isso. Essa opção aqui do Reset Button, se vocês desmarcarem pela fonte PoE, ele até está falando aqui, ó, ele vai também desabilita a função reset da fonte PoE. Aquela fonte PoE mais nova que tem um botãozinho reset, aquilo não vai funcionar. Então vocês sempre deixem isso aqui marcado, porque caso contrário, o reset só vai ser possível através de software, por aqui, ó. Isso não resolve nada pra gente, né? Porque num caso de perda de senha, o que adianta ser disponível só apenas por software, sendo que eu vou ter que fazer o reset físico dele. Então já não desmarque essa opção. Beleza, eu vou clicar em Change aqui. Essa aba é só isso mesmo, não tem mais o que fazer. Essas outras opções a gente, por exemplo, Time Zone, eu só configuro isso aqui quando é AP. Equipamento de torre, de infraestrutura. O equipamento de cliente, para a gente não serve para nada isso. Vamos lá para a aba Service. Aqui é onde ficam os serviços, né? HTTP, SNMP, serviço SSH, Telnet. Então vou passar rapidamente aqui, ó, por exemplo, o Watchdog. Esse serviço, se vocês habilitarem, vocês têm que definir um IP qualquer aqui. Normalmente ou o gateway do cliente ou um IP da internet. O que ele faz aqui? Vocês marcam, definem um IP. A cada 5 minutos, o receptor vai ficar testando. Vai mandar 3 pacotes de ping para esse IP aqui. Se nenhum deles responder, o que ele faz? Ele reinicia o equipamento. Então, gente, isso aqui para a gente hoje não serve para nada. Pode ser usado em um caso complicado, um caso isolado, de cliente que trava. Mas mesmo assim, eu acho que isso aqui não vai resolver muita coisa, não. Por padrão, a gente não marca o Watchdog. Também não marcamos em clientes o protocolo SNMP. Tá? Em cliente não, a gente utiliza muito isso aqui em torre. Equipamentos de backbone. Beleza? Web Server. Vocês sempre vão deixar marcados apenas essa opção aqui, que é o HTTP, porta 80. Não marque essa opção aqui, HTTPS. Isso aqui também só serve para consumir recursos do receptor e para dar aquela mensagem lá quando acessa a primeira. Isso é um saco, então desmarca isso aqui. Deixa apenas a porta 80, o acesso pela porta 80 e o acesso pela porta 22, que é o SSH, que é esse que a gente utiliza aqui para acessar o PUT. Um programinha pequeno, né? Vou fazer um acesso rápido aqui, 1.8.250.179.76. Tá vendo? Ele vai dar uma mensagem, que é a primeira vez que eu estou acessando o equipamento do cliente. Eu não lembro a senha agora, então ele vai dar um erro, tá vendo? Mas é para isso que serve essa opção aqui. Tá joia? Então deixem marcado, porque em alguma manutenção, tem um software de controle da Ubiquiti também, que ele precisa que essa porta esteja marcada. Beleza? Telnet, jamais marque essa opção, porque o Telnet é o avô, o pai do SSH. Ele é o SSH sem criptografia. Tudo que passa aqui nele, inclusive usuário e senha, passa sem criptografia, e alguém que esteja escutando o meio vai conseguir capturar usuário e senha. Então é um protocolo inseguro, até por padrão ele vem desmarcado de fábrica. Cliente NTP, a gente também só utiliza isso aqui em torres, em equipamentos do backbone. Ele serve para que esse protocolo? Manter data e hora atualizada. Não é o caso do receptor de clientes, vocês não precisam se preocupar com isso. Tá? Caso alguém um dia vá fazer uma ativação com o Velox, precisa habilitar um dinâmico DNS aí da vida, é aqui que vocês vão fazer a configuração. A gente não utiliza isso no Cangerê.
Outra coisa que eu quero que vocês passem a adotar como padrão a partir de hoje, na verdade não precisa adotar isso não, mas tem alguns casos de clientes que quando está acontecendo um problema estranho, Ethernet desconectando e conectando, se vocês marcarem essa opção do System Log, podem até colocar isso no padrão. Toda vez que for fazer uma ativação, mantenha essa opção marcada. É lá no log do Ubiquiti que vocês vão ter acesso a algumas informações úteis que vão ajudar a depurar esses problemas mais cabeludos. Tá? Então é importante manter isso aqui marcado, porque log facilita muito a vida do administrador de sistemas. E para finalizar essa aba, esses protocolos de descobrimento aqui, ó, o Discovery, que é um protocolo nativo da Ubiquiti, e o CDP, que é um protocolo nativo da Cisco. É para permitir aqui, que equipamento Ubiquiti e Cisco se descubram. Né? É protocolo de vizinhança. Qualquer equipamento, qualquer fabricante, qualquer equipamento de outros fabricantes que adota o CDP vai enxergar equipamento Ubiquiti na rede, desde que eles estejam no mesmo barramento, na mesma rede física. Vou clicar em Change aqui, por enquanto não vou clicar em aplicar um teste, vou deixar isso aqui para o final. Quero falar para vocês sobre esse botão teste aqui, também para que ele serve. Vamos lá para a aba Advanced. A aba Advanced aqui, eu estou olhando rapidamente. Tá. A única coisa que vocês que não vem marcado por padrão, que vocês devem marcar, essa opção aqui, ó, o Installer EIRP Control. Isso aqui é importante, porque se tiver desmarcado, lá na aba Wireless a gente não consegue fazer o controle de potência manual. Ele fica automático de acordo com o país que está definido. No caso, Brasil vai seguir as normas da Anatel. Então deixem isso aqui marcado, porque a gente vai precisar disso lá na aba Wireless. Essa parte de distância vocês sempre vão deixar em alto, tá? Deixa ele calcular automaticamente a distância, porque isso aqui é importante. Se o equipamento está a 1 km do ponto de acesso e vocês vêm aqui e forçam 100 metros, 100 milhas, por exemplo, desculpa, 0,1 milha, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar com um ACK incorreto, porque ele está a uma distância maior do que foi informado aqui. Isso aqui é importante para o cálculo do ACK Timeout, beleza? Então deixe que sempre em alto, marcado para evitar problemas. E não se esqueçam da opção aqui do EIRP Control. Aqui é só isso. Se tiver alguma configuração específica aqui da porta Ethernet, vocês vão fazer aqui, ó. Eu preciso que essa porta trabalhe em 10 megabits full. Mas normalmente a gente deixa em alto. Esse rádio aqui em questão, por ser uma Nano Station M5 que tem duas portas Ethernet, se por acaso vocês quiserem passar a alimentação PoE de uma porta para outra, vocês têm que marcar essa opção aqui. Mas é exclusivo desse equipamento, tá? Na Nano Loco vocês não vão encontrar ela aqui. Se quiser trabalhar com a parte de LEDs também, quais LEDs vão acender a partir de que potência? Que o sinal está em quantos dB, vai acender o LED tal, LED tal, LED tal. É aqui que a gente modifica, mas normalmente a gente não faz nada aqui também, deixa padrão. A não ser que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Aba Network, já cliquei em Change, vamos mudar de aba. Normalmente, 99% dos casos, a gente vai trabalhar com ele no modo router. Um caso muito específico ou outro que a gente deixa ele em modo bridge. No caso, o modo bridge é quando o IP, né, o IP válido, o IP público, precisa ser entregue em um roteador que está por trás aqui do receptor. Tem alguns casos na nossa rede que a gente faz isso, por exemplo, Coppercam, RefriPet, lá, a Casa da Moeda, tá? Mas na maioria das vezes vocês vão trabalhar com a opção router. Nem é essa opção só o router aqui, tá? É só router mesmo. Essa opção abaixo ela desabilita a interface de rede. Então, se vocês quiserem desabilitar a wireless ou uma das Ethers, é aqui. Então, normalmente a gente não faz isso não. Tem que tomar cuidado, porque se estiver remotamente, vocês marcarem aqui para desabilitar a WLAN, perderam o acesso ao equipamento. Vai ter que ir lá depois no cliente. Tá joia? Eu vou deixar aqui em Simple Configuration, porque não tem nada de avançado para passar nesse momento. Qualquer coisa eu volto aqui depois, beleza? Vamos aqui ao que interessa, que é a parte do PVPoE.
Aqui na interface WAN, normalmente a interface WLAN mesmo. O que é a interface WAN? É a interface que está conectada com a internet, ou no caso a interface que está conectada com o provedor. A interface que recebe o IP público, né, o IP válido. Deixa eu beber uma aguinha aqui. No momento a gente ainda não trabalha com IPv6, então vocês podem deixar isso aqui desmarcado. E essa questão aqui, DHCP estático ou PVPoE. Uma parte da nossa rede ainda trabalha com DHCP, são os clientes que estão conectados no Wi-Fi Out, mas a gente está em fase final de migração. Se por um acaso for uma ativação em um dos pontos que a gente ainda não tem servidor PVPoE, vocês vão utilizar o DHCP. Mas na maioria das vezes vocês vão ter que utilizar o PVPoE e em pouco tempo, daqui a alguns meses, DHCP não vai mais existir na nossa rede. Então vocês vão informar aqui o nome de usuário do cliente, né, que tem um padrão adotado pela empresa, nome, underline, último sobrenome, a senha, né, tem um padrão também para essa senha, essas informações geralmente já saem na OS, beleza? Uma coisa que eu vou pedir para vocês marcarem sempre é essa opção aqui, encryptation, ou encriptação, ou criptografia, depende de como vai estar em português. Eu não uso esse firmware em português, tá? Então, vocês dão uma olhada depois. Não deixem de marcar essa opção aqui, hein, pessoal. Isso aqui é para criptografar o túnel PVPoE. Isso aqui é importante. Beleza? O IP de fallback, vocês não precisam alterar também não. Isso aqui é o seguinte. Todo dispositivo de rede ele tem que implementar o que eles chamam de IP de fallback. O IP de fallback, para que ele serve? Quando tudo der errado, não conseguiu pegar um IP por DHCP, não conseguiu por PVPoE, não foi definido um IP estático aqui, ou seja, tudo deu errado. Esse equipamento ele não pode ficar sem IP, ele tem que adotar um IP qualquer para permitir que alguém consiga acessar esse equipamento via IP. Tá? Por padrão, o Ubiquiti deixa aqui o 9268.10.1. Vocês não precisam mudar. Isso aqui já me ajudou demais. O que acontece? Às vezes está migrando um cliente, uma torre. Estão migrando uma torre de DHCP para PVPoE. Aí quem fez a configuração durante o processo, entrou no receptor do cliente, informou que mudou para PVPoE, colocou o usuário e senha, mas por algum motivo ele digitou o usuário errado, sabe? Em vez de underline aqui, colocou um tracinho, ou faltou uma vogal, um consoante, passou alguma coisa a mais, colocou um espaço em branco, ou errou a senha. Se isso acontece, aquele cliente ele vai conectar na torre, até aí tudo bem. A camada 2, a parte física, vai funcionar. Se a criptografia estiver certa, ele vai conectar na torre, mas não vai estabelecer o túnel PVPoE. Aí lá no concentrador fica gerando log, que o MAC e tal está com o usuário ou senha errados. Se não fosse esse IP de fallback, eu não conseguia entrar depois para corrigir esse problema lá no cliente. Já me salvou muitas vezes por causa desse tipo de erro. Alguém, na hora de virar por PVPoE, informou o usuário ou senha errado, ou os dois errados às vezes, né? Acontece também. E através disso aqui que eu consegui reverter, e isso evitou de ter que abrir uma OS e alguém lá no cliente, do cliente ter ficado mais tempo parado, tá? O Windows tem isso, por exemplo. Se vocês conectam uma máquina Windows em uma rede e se o servidor DHCP daquela rede estiver fechado, ele não estiver distribuindo IP para qualquer um que conectar, ou se por algum motivo não tiver um servidor DHCP e você não configurou um IP estático, se você der um IP config lá no seu Windows, ele vai aparecer aqui um IP 169. qualquer coisa. Esse IP 169 ele não é um IP de erro, é o IP de fallback que a Microsoft adota para o Windows. Tá? Ou seja, tudo deu errado, mas ele tem que ter um IP de controle para permitir uma comunicação mínima que seja na rede. Beleza? Para isso que usa esse IP de fallback aqui. Vocês não precisam se preocupar, não alterem. Só lembrem-se de marcar essa opção aqui. Lembrem-se de marcar a opção da encriptação. Isso aqui é muito importante. Beleza? Opção aqui de NAT. Vocês vão ter que marcar também, porque senão a internet não vai funcionar nos dispositivos. Automaticamente, quando você habilita o NAT, ele já vai mostrar essas opções aqui para vocês. Elas já vêm marcadas, vocês têm que deixar todas marcadas. Porque o NAT tem uns problemas, isso aqui é antigo, tem umas incompatibilidades com FTP, com SIP.
Isso aqui já é um tratamento que a Ubiquiti dá para evitar esses problemas, beleza? Essa parte de DMZ já tem videoaula só sobre isso aqui, então não vou nem me alongar não. Peço para vocês que sempre deixem desmarcado essa opção Auto IP Alias aqui, ó. Não marque essa opção, deixe desmarcado sempre nas duas interfaces, tá? Se aparecer aqui embaixo, vocês deixam desmarcado também. Beleza? Caso precise clonar a Mac, eu não recomendo que faça isso aqui, mas em algum caso de necessidade, vocês marcam essa opção, ele vai aparecer o campo para digitar o MAC. Vocês vão forjar um MAC alias. Não façam isso, mas eu sei que em algum caso de necessidade a gente acaba tendo que fazer. Já houve casos em que isso foi necessário. O problema de clonar MAC, em um caso de sufoco, passou do horário, não tem mais ninguém na empresa para alterar o MAC lá no sistema, e vocês acabam, a tentação é grande, vocês vêm aqui, habilitam e clonam o MAC ASIC para resolver o problema. A questão que pega aqui é que normalmente no outro dia vocês não lembram de desfazer. Ontem no cliente eu precisei clonar um MAC, vão desfazer isso aí, vou te passar o MAC novo, tal. Ninguém lembra de fazer isso aqui, isso acaba ficando e um dia lá na frente vai dar problema. Então, se em caso de urgência vocês habilitarem isso e clonar um MAC, anota, manda uma mensagem no WhatsApp avisando, cliente X está com o MAC clonado, para lembrar de desfazer isso no outro dia, beleza? Bom, interface LAN, a Ethernet aqui no caso. Como ela tem duas interfaces Ether aqui, apareceu essa bridge. Na Nanolock eu creio que isso aqui não apareça, tá? Então podem ignorar isso aqui, que é exclusivo da Nano M5. Aqui também vocês já estão cansados de trabalhar nessa parte. Vocês definem um IP normalmente, o 9268.2.1 com máscara /24 ou 255.255.250, que é a mesma coisa. Para quem tiver curiosidade nessa parte aí, vocês podem pesquisar no Google. Tabela, procura aí, ó, tabela de máscara de rede decimal e notação binária. Parece uma coisa muito complicada, mas não é não. Até se colocar imagens aqui, ó, vai aparecer uma tabelinha com essas máscaras. É fácil de achar essa informação. Aqui tem essas máscaras, por que é /24, por que é /8, o que cada um significa. Caso alguém tenha algum, isso aqui é só curiosidade, tá? Quem quiser se aprofundar nesse assunto de redes, tá aí a dica. Eu sempre falo o seguinte, ó, não existe esse negócio que aqui tem que ser um 92.168.2.1. Quem fala isso para vocês não sabe o que está falando. Alguém disse isso para ele adotou. Ou seja, isso é tipo de quem trabalha com endereço IP, mas não entende endereçamento IP. Segue script, segue receita de bolo, mas não sabe o que está fazendo. Tá? Aqui vocês podem usar uma infinidade de endereços IPs. Nossa, muita coisa mesmo. Desde que vocês façam o seguinte, ó, vou mudar. Eu quero que aqui seja um 92.68.100.1. Desde que vocês façam isso aqui, ó, 92.68.100. Tem que acertar esses detalhes, arranjo de IPs. Se não arrumar aqui embaixo, vai dar problema. Tá? Se vocês fizerem isso aqui, não tem problema, vocês podem usar o IP que vocês quiserem. Começando com 92.68, começando com 10. Qualquer coisa, começando com 72.16 até um 72.31. Fica a critério de vocês utilizar o IP que der na cabeça. Quem disser para vocês que tem que ser o 92.68.2.1 está falando besteira. Beleza? A pessoa não sabe o que está falando. Eu vou voltar aqui porque esse rádio aqui é rádio de cliente, está funcionando, está em produção. Eu não vou parar a rede do cliente porque eu estou fuçando, né? Outra coisa que eu quero passar para vocês é esse valor aqui, já tem um bom tempo, o pessoal está usando 42.300. Na verdade o valor certo, se eu não me engano, é 43.200. Deixa eu fazer a conta. Isso aqui é equivalente em segundos a 12 horas. 12 vezes 60 vezes 60. 43.200. Eu não sei porquê isso aqui, se foi eu que passei errado para alguém no começo e acabou ficando. Mas não é 42.200, porque não dá 12 horas certas. Isso aqui é totalmente irrelevante. O que vocês não devem fazer aqui é utilizar, por exemplo, 60. 60 segundos é 1 minuto, é muito pouco tempo de lease de IP. 600 é muito pouco, 600 dá 10 minutos. 3.600, 1 hora, muito pouco. Utilizem pelo menos aqui umas 4 horas, beleza?
equivalente em segundos a 4 horas. No mínimo isso, 4 vezes 60 vezes 60, 14.400. Já vou explicar para que serve isso aqui. Mas, por padrão, a gente adota 12 horas aqui, 43.200. Tá joia? O que isso aqui significa? Quando o cliente liga o seu computador, conecta no seu Wi-Fi, ele vai pedir um IP para o receptor. Tá? O receptor vai entregar um IP que esteja entre 2.2 e 192.168.254. Esse IP, essa entrega de IP, ela tem uma duração. Se o computador do cara não desligar, não reiniciar, ele vai durar 12 horas. A cada 12 horas o computador do cliente vai pedir para a Nano aqui, ó, me dá um IP novamente. É para isso que serve. A LISE, a entrega de IP, ela tem que ter uma duração. Ela não pode ser infinita. Beleza? Ela tem que durar, que seja 24 horas. As SXT no começo, nos firmwares mais antigos da Ubiquiti, da Microtik, por padrão vinham com 3 dias. Agora não sei porque os cornos mudaram para 10 minutos. A gente está tendo que corrigir isso. Uma LISE de 10 minutos não faz o menor sentido. De 10 em 10 minutos o notebook tem que ficar pedindo o IP de novo lá para a SXT. Então, modifiquem lá 43.200. Isso aqui, vocês só precisam ter em mente que isso aqui equivale a 12 horas. Pode usar aí 6 horas, 4 horas, 8 horas, 12, 24 horas também, não tem problema não. Evite usar um valor muito maior que um dia, tipo uma semana, e muito menor aí que 4 horas. Porque senão os dispositivos na rede interna ficam o tempo todo enchendo o saco do AP pedindo para renovar o endereço IP. Aqui eu já vi o pessoal utilizar desmarcar a opção de DNS Proxy aqui, ó. Se você desmarca essa opção, você tem que informar os servidores DNS da rede. Olha, eu só vi isso aqui dar problema em um caso ou outro. Então, normalmente, vocês podem deixar marcado, não precisa ficar informando DNS aqui, ó. Os DNS que ele receber via PPPoE ou via DHCP, ele vai receber um 86, 250, um 76, 30 e um 20. Ele vai informar na rede interna lá do cliente, como DNS, o IP dele mesmo, 92.168.2.1. Normalmente isso aqui não tem problema, não vai causar erro, nada do tipo. Mas eu lembro que há muitos anos atrás, em alguma versão de firma antiga da Ubiquiti, isso aqui deu problema. Por isso que a gente passou a adotar, informar isso manualmente. Deixa isso aqui marcado DNS Proxy, não precisa informar esse IP, isso aqui é perda de tempo. Se por um acaso, algum caso específico estiver dando problema, vocês me passam, a gente vai analisar, mas não tem necessidade de informar. Se eu deixar desmarcado e informar, tem problema? Não tem problema nenhum. Só que ele vai passar diretamente para os dispositivos na rede interna do cliente esses dois IPs como servidor DNS. Tá? Se deixar desmarcado, ele passa o IP da LAN dele como servidor DNS. Ele está trabalhando aqui como desse jeito que está aqui, ele vai funcionar como um DNS relay, que a gente chama. Ele consulta, ele intercepta as requisições dos dispositivos na rede interna do cliente e repassa para os servidores DNS lá no nosso data center. É isso que ele faz. Se você deixa desmarcado, ele vai entregar esses IPs para as máquinas na rede interna, aí ele não vai mais interceptar. Os dispositivos é que vão consultar diretamente nos servidores DNS da empresa, beleza? Mas pode deixar marcado, que não tem problema nenhum. Aqui já são algumas opções avançadas, que é reservar endereço IP na rede. Eu quero que o MAC lá do notebook do cliente sempre pegue um IP tal. Vocês vão fazer isso aqui. Não vou passar essa parte avançada agora. Eu faço um vídeo futuramente só sobre configuração avançada de Ubiquiti. Redirecionamento de porta, já tem vídeo sobre isso, que eu até utilizei aquele programinha. Os vídeos não estão disponíveis no YouTube. A hora que eu tiver um tempinho, eu vou refazer aqueles vídeos e colocar no YouTube, beleza? Então já tem material sobre isso. Eu não vou levar isso aqui adiante. Na dúvida, vocês me mandam a mensagem. Isso aqui pode acontecer, gente. Ficou muito tempo sem atualizar. Depois de 15 minutos, a sessão encerra e você perde a configuração. Aqui no caso, eu acho que eu não perdi nada, não. Tá tudo ok. Mas se acontecer com vocês, é porque ficou mais de 15 minutos sem atualizar, sem clicar em nenhum botão, tal, sem mudar de guia também. Isso acontece. Deixa eu só conferir lá atrás se eu perdi. Não, aqui eu não perdi nada, não. Tá tudo ok. Beleza. Encerramos aqui a aba Networks. Vamos para a aba Wireless.
99% das vezes vocês vão trabalhar com ele em modo station, estação, tá? A não ser que seja equipamento de torre, vocês vão colocar lá o access point, não é o caso. Receptor de cliente é sempre station. Essa parte de select aqui, olha, vocês não tem que clicar aqui para ele sair escaneando rede, não. Quem já sabe o SSID de core, tá? Não precisa perder tempo com isso. Vocês vêm aqui no campo SSID e digita. Tá? Informa ele aqui, ó. Não precisa ficar escaneando a AP, não. Até porque isso aqui demora um pouquinho. Counter Encode. Tem umas versões mais antigas que você já consegue alterar aqui. É mais fácil alterar. Nessa aqui já é um pouquinho mais difícil. Você tem que clicar num contrato. Tem um blá 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 danado. Parece que tem umas versões mais novas. Tem algumas versões intermediárias que, se eu não me engano, não permitem alterar aqui. Só via SSH que isso é possível. Deixa eu ver se já finalizou o processo. Beleza, ó. Se não sabe o SSID de core, vocês vêm aqui e mandam escanear. Beleza, marca o SSID correto. Esse aqui no caso é a 04. Marca aqui o 04 e dá um select. Pronto, ele vai informar aqui automaticamente. Para quem sabe de core, já digita e pronto. Não perde tempo não. Questão do DFS aqui. Eu não devia nem pedir isso, porque isso é ilegal. Mas a gente não marca DFS no Cancheiro. O DFS é um protocolo para descoberta de radar aeronáutico. Se a Ubiquiti detectar algum radar aeronáutico no canal que ele está trabalhando, o que ele vai fazer? Ele vai mudar de canal. Não façam isso no cliente, deixe sempre desmarcado. Tá? Deixe sempre desmarcado, porque a gente já marca isso no AP. O AP é que tem que mudar de canal. O cliente não tem que se preocupar com isso, porque quem define canal numa rede Wi-Fi é o AP, não é o cliente. A não ser que seja um ponto a ponto. Tá joia? Então deixem desmarcada essa opção. Canalização vai depender da rede. A maioria das nossas redes estão em 10 MHz. Uma ou outra está em 10 MHz. Aí vocês mudam aqui. Mas quase sempre o que vai acontecer é deixar em 10 mesmo. Aliás, ela vem em 20, se não me engano. Vocês vão passar para 10. Essa frequência scanlist é quando a gente quer definir uma faixa específica. Eu quero que, em vez dele ficar buscando num espectro mais abrangente, eu quero que ele busque aqui da frequência 5300 até a 5400 apenas. É para agilizar esse processo aqui do scan, ó, quando clica em select. Isso aqui é preciso saber o que está fazendo, porque se você colocar uma frequência fora do que está o AP, ele não vai achar ela aqui no select, tá? Então normalmente a gente não marca também. E essa parte aqui, se quiser que ele calcule automaticamente a potência, vocês deixam marcado, mas eu peço sempre para que deixem desmarcado. E liguem para alguém lá no escritório, lá na sede, para verificar o nível de sinal no AP. Se o sinal estiver muito forte, aqui vocês alteram. Tá? Estava em 14, eu vou deixar, vou colocar em 15 aqui, vou deixar. Beleza? Modulação, essa opção aqui, sinceramente, eu não sei para que serve. Isso aqui é nova no firmware, eu nunca me atentei para isso aqui. Deixa em default, depois eu vou dar uma olhada. Faça um outro vídeo explicando se for o caso. Mas a gente aqui sempre trabalha com a maior modulação possível, a maior taxa de dados possível, deixando essa opção alto marcada. O que significa? Se você desmarcar o alto e colocar aqui numa taxa muito alta, e a rede estiver com algum probleminha, o nível de sinal não está legal, etc., esse cliente está sendo forçado a modular numa taxa de dados que ele não consegue, porque as condições não estão favorecendo isso. Isso aqui vai dar um problemão danado, ele vai ficar desconectando, conectando no AP toda hora, o ACK dele vai ficar horroroso, o CCQ vai ficar horroroso, tá? Evitem fazer isso. Então vocês vão deixar na máxima modulação possível, mas vão marcar o alto sempre. Porque se caso aconteça alguma coisa, cresce uma árvore na frente, a gente não está sabendo, alguma coisa está atrapalhando o sinal e esse sinal se deteriorar, ele não vai conseguir modular na máxima, mas como está marcado alto, ele vai baixar a modulação para que pelo menos ele funcione. Tá joia? Finalizando essa aba, criptografia. Isso aqui vocês já estão careca de saber. A gente trabalha com WPA2AES, PSK, que vocês vão informar a chave de criptografia. Aqui tem um detalhe, né, que eu já passei para vocês. A gente também está em fase de migração. Algumas torres nossas, cada AP tem uma chave compartilhada com os seus clientes, mas algumas torres a gente já está migrando para a chave única.
Aí vocês têm que saber, tem documentação aí no escritório informando quais torres estão trabalhando com chave única por cliente e quais torres estão trabalhando com chave compartilhada. Beleza? Também não tem segredo para vocês. Aqui eu já encerrei a configuração. Agora sim está dentro dos padrões que a gente adota na empresa. Tá, pessoal? Essa aba main, eu não vou clicar ainda em aplicar. Essa aba main, para que ela serve? Ela é apenas informativa. Tudo que tem aqui não é passivo de edição. A gente só tem informações a respeito do receptor, de como que está o nível de sinal, esse tipo de coisa. E essas opções aqui na parte do monitor também são informativos. Aqui a parte dos gráficos. Tem um terceiro gráfico aqui porque esse cliente já é PPPoE. Se ele fosse DHCP não teria esse terceiro gráfico, só esses dois. Tá joia? Tem algumas informações aqui relativas ao AP, ao ponto de acesso, né? Qual AP que está conectado, etc. E tal. Algumas informações relativas às interfaces do sistema, do receptor. Tá? Tudo informação. Informações relativas ao PPPoE, há quanto tempo você está conectado, o IP que ele recebeu, quem é o IP do gateway dele, os servidores DNS, esse tipo de coisa. A tabela ARP, né? Isso aqui, quando é PPPoE, vocês só vão ter ARP na... ele pegou aqui na torre, ó. Beleza. Normalmente só haveria MAC address aqui da bridge, da interface LAN do cliente, mas a Ubiquiti ela tem alguma coisa diferente da MikroTik. Na MikroTik com PPPoE você não acha MAC address da interface WAN aqui da WLAN. A tabela de rotas também está disponível por caso a gente precise consultar alguma coisa. Se houver algum redirecionamento de portas configurado, ele vai aparecer aqui. No caso, ele está informando que está desabilitado. O DHCP Leases, como ele é um servidor DHCP na rede interna do cliente, toda vez aqui que alguém pegar um IP, um computador da rede interna obter um IP, vai aparecer o MAC, o IP que ele obteve, há quanto tempo ele obteve, etc. E a parte logs está desabilitada. Eu marquei lá, mas eu não lembro se... Bom, a gente, na verdade está habilitada sim. A gente marcou lá a parte logs, mas como eu não dei um apply ainda, não era para estar aparecendo. Estranho. E essa aba Ubiquiti aqui, ó, para quem nunca mexeu nisso aqui, tem a parte do... Tem um aplicativo em Java que é o AirView. Isso aqui é um analisador de espectro da Ubiquiti. Ajuda a gente a enxergar o espectro, né? Os canais estão sendo mais utilizados. Isso aqui ajuda muito para ponta a ponta. Para cliente, de vez em quando eu costumo usar para resolver algum probleminha. Para ver aonde está mais poluído. Precisa mudar o canal do AP. Isso aqui ajuda bastante. Mas dificilmente eu acho que vocês vão utilizar isso em cliente. Vou voltar aqui as opções já estavam disponíveis aqui. Falando rapidamente sobre essa opção teste. Para que ela serve? Se você está mexendo um cliente que está muito distante, por exemplo, um cliente já em Barranco Alto, que não é fácil para a gente ir lá. Se eu fizer alguma besteira, eu vou parar esse cliente. Então, na dúvida, vocês não apliquem. Façam o teste primeiro. Já vou clicar aqui. Ele vai fazer tudo que o apply faz, com uma diferença. O teste ele faz uma contagem regressiva de 180 segundos. Se em 3 minutos esse AP perder a comunicação e não conseguir comunicação com o gateway ou com a rede da empresa, o que ele faz? Ele vai desfazer as últimas ações, né, e restaurar a conexão. Isso aqui é muito útil para esses clientes complicados que estão distantes e que não é possível a gente fazer um suporte imediato. Tipo um município distante tal, acaba tendo que ficar por outro dia, às vezes é fim de semana. Então usem o teste. Olha ele fazendo a contagem regressiva aqui, ele já aplicou. Porém, se isso aqui tivesse dado errado, né, ao fim dessa contagem regressiva, ele vai desfazer o que foi feito. Mas como eu já recuperei o acesso, eu já sei que as mudanças que eu apliquei aqui não causaram problema, ele está funcionando, já tem acesso estabelecido, agora eu posso dar um aplicar sem medo. O aplicar vocês podem ver que foi rapidinho, porque tudo aquela demora de 1 minuto que normalmente ocorre após clicar no botão apply, já ocorreu quando eu cliquei no teste. Isso aqui é o que a gente chama de modo de segurança, só que a Ubiquiti chama de... coloca o nome teste lá no botão. No MikroTik tem isso também, que é o botão Safe Mode, tá? Então na dúvida vocês utilizem ele.
Isso aqui vai garantir que, caso alguma configuração esteja errada, ele vai desfazer aquelas configurações e restabelecer o acesso. Beleza, pessoal? Bom, era só isso mesmo. Eu vou encerrando por aqui. Caso vocês tenham dúvidas, estou disponível aí no WhatsApp, o e-mail do grupo, Google Talk. Mandem as dúvidas lá. De preferência, compartilhe as dúvidas com os colegas. A sua dúvida, às vezes, pode ser a dúvida de outro. Ou de vários, dependendo. Então, não se acanhe. Na dúvida, manda pergunta para mim. Beleza? Alô?